todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 até o 20. E destacamos o versículo 20, que diz assim: Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O tema de hoje é: a palavra de Deus é o nosso guia. Deus abençoou muito o apóstolo Paulo, e a pregação do apóstolo Paulo e os milagres que Deus fazia através desse apóstolo mostravam o poder de Deus na sua palavra. Assim a palavra de Deus crescia no meio daquele povo, e também a palavra de Deus prevalecia contra todas aquelas idolatrias daquela época e até coisas, magias ou satanismos daquele povo pagão. Tudo era deixado para trás, a palavra de Deus assumia o lugar na fé através de Cristo. Então, aquelas pessoas, elas ouvindo esta palavra, elas eram convencidas por Deus de abandonar tudo isso. E também o próprio texto diz que os livros de magia, livros que eram livros pagãos, eles foram todos reunidos por causa que as pessoas que tinham essas práticas e tinham essas enciclopédias de feitiçarias, eles traziam para as praças e queimavam tudo, porque tamanho era o poder de Deus na sua palavra, e essas pessoas eram convencidas de que o Deus verdadeiro se manifestou entre eles através de Jesus Cristo. E esta palavra, até os dias de hoje, é o suficiente para a salvação de todos aqueles que creem. Nós não precisamos de outra palavra. Esta palavra é o suficiente. Mas aí vem uma questão que temos que falar. Não tem como não falar dos nossos dias. Se a palavra é tão poderosa, por que a maioria das igrejas estão vazias? É verdade que algumas pessoas ou igrejas, elas são de frequência muito boa, mas a grande maioria está vazia. Se esta palavra é tão poderosa, por que isso acontece? Mas também nós vemos outras coisas. Geralmente, igrejas estão cheias e também professam palavras que são palavras próprias, não vêm de Deus, são estranhas para Deus. E todas essas igrejas que professam esse tipo de palavra estão cheias. Então olhamos assim, mas não conseguimos compreender o que está acontecendo. Esse texto aqui, ele nos explica algumas coisas, porque até o diabo e os seus demônios, eles sabem onde o ensino é verdadeiro, onde a palavra de Deus é anunciada como bíblica, onde a doutrina de Deus é como Deus anunciou, eles sabem. E onde não é, eles também sabem. Veja que se o diabo sabe onde está a palavra de Deus e onde ela não está, então podemos dizer que tem algumas coisas bem estranhas acontecendo, mas isso era daquela época já e dos nossos dias também. Qual é o lucro de viver longe da palavra? Não é melhor, mesmo sendo pequenos, um resto apenas, mas firmes na palavra do Senhor? E aqui o texto nos mostra essa realidade. Tinha 7 filhos, um tal de Seva, e ele era até sumo sacerdote. E eles sentiram na obrigação de também imitar o apóstolo Paulo e fazer pregações e expulsar demônios e assim por diante. Mas eles sentiram na pele o que é pregar uma palavra estranha. Aquilo que Deus não enviou, Deus não mandou, eles foram lá por conta própria e acharam que
iriam ser abençoados pelo Senhor. Mas eles foram derrotados. O demônio que estava lá, ele lutou contra eles e bateu forte neles, desceu o pau neles. E eles tiveram que fugir. Os filhos de Deus, o demônio, ele sabe que não pode ficar agredindo os filhos de Deus porque tem o Deus verdadeiro como protetor. Mas esses lá não tinham. O demônio disse assim: eu conheço Deus e conheço o apóstolo Paulo, mas eu não conheço vocês. Ou então, eu sei que vocês não são de Deus. Então não venham falar palavras com poder. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo que existam palavras que brilhem como ouro, mas não é de Deus, vamos fugir disso aí. Vamos fugir dessas coisas estranhas, doutrinas, ensinamentos, palavras que não são de Deus, não são bíblicas. Vamos ficar longe. E também é importante dizer que se alguma coisa brilha e apresenta bom resultado, precisa ser de Deus. E se não é de Deus, é uma maldição. Só a palavra bíblica, isto é, a palavra que vem de Deus, ela sabe nos guiar para a eternidade. Sabe nos guiar aqui no mundo junto com o Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos nas tentações desta vida, a nós não corrermos atrás de palavras que são estranhas, palavras que não são bíblicas, mesmo que elas brilhem. Ajude-nos a ficarmos com o Senhor, sendo a palavra verdadeira e mesmo que tenhamos dificuldades, mas nós só queremos ficar juntos com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.